Fala Freud, beleza? Guilherme aqui e hoje eu quero que você se prepare para mergulhar na mente do Naruto, uma jornada repleta de autodescoberta. A gente vai falar sobre traumas, mecanismos de defesa, autodescoberta, aceitação. Será que o Naruto usa mecanismos de defesa? Será que ele tem complexo de inferioridade? Claro que sim, eu vou falar pra você quando que isso aparece na série. Então não perde nenhum minuto desse vídeo e bora já dar o like nele aqui, porque eu me esforcei demais pra fazer esse vídeo, ficou muito top, eu tenho certeza que você vai curtir. E sem falar que a gente tá no começo do canal, é o nosso primeiro vídeo e é muito importante que você curta, que você se inscreva, pra gente crescer aí todo mundo junto. O ego do Naruto no decorrer da série, o ego que é o consciente dele no caso, se torna um ego muito forte. Ele consegue lá no futuro, lá na frente na série, ele consegue equilibrar essas emoções, ele consegue segurar esses impulsos do id, confrontar com o super ego dele, que são as normas aceitas pela sociedade, e colocar aquilo em prática. O id de Naruto, ele representa os impulsos básicos deles, os impulsos primitivos, o desejo de ser reconhecido, o desejo de fazer amizade, o desejo de ser valorizado. Ou seja, ele manda esses impulsos para o Naruto para que ele haja de uma forma que ele seja reconhecido. Porém, uma criança não tem muita noção disso. Para uma criança, o que é ser reconhecido? É chamar a atenção. Por isso que a gente vê o Naruto fazendo muita atrapalhada no começo da série. Pois que ele faz, a gente põe a mão na cara e fala assim, meu, não acredito que ele está fazendo isso. Porém, para uma criança, aquilo é aceitável. Ele está chamando a atenção, ele quer ser visto. Então, o id é isso, é os impulsos primitivos, faz você agir de qualquer forma para ser reconhecido. O superego do Naruto ele é representado por três figuras essenciais na série. O superego, assim como eu falei, ele é o que vai fiscalizar os impulsos do id, o que pode ser colocado em prática ou não. Olha, isso aqui você não pode fazer, isso aqui dá para você fazer. Ele é representado através do Iruka Sensei, o Jiraiya e o terceiro Hokage, que são pessoas que estão lá sempre puxando a orelha dele, falando o que ele pode ou não pode fazer, o que ele está fazendo de errado. Especialmente quando se trata de liderança, responsabilidade ou quando ele é confrontado com os próprios medos dele. Ou seja, o Naruto ele se torna um cara muito top. Vamos falar um pouquinho sobre o complexo de Édipo. Apesar do complexo de Édipo representar a figura da criança, do menino, né, do filho homem, ter um desejo pela mãe, mas não um desejo sexual, no caso um desejo de ter carinho, um desejo de estar perto, ciúmes da mãe em relação a essa briga da criança com o pai, no Naruto isso é um pouco disfuncional. Por que é um pouco disfuncional? Isso não é debatido claramente, porque o Naruto cresceu sem o pai e sem a mãe. Mas tem sim indícios de complexo de Édipo e eu vou explicar pra você agora em que momentos isso aparece. A primeira figura de pai ali pro Naruto que aparece é o Iruka Sensei. Você pode ver que no começo da série ele tá sempre fazendo coisas para irritar o Iruka Sensei. Então, ali tem realmente um comportamento entre pai e filho, uma busca por pedido de atenção, uma busca por pedido de afeto dos dois lados. Então o Naruto está sempre fazendo alguma coisa para irritar ele, para chamar a atenção, para competir com ele de certa forma. Então esse é o primeiro sentimento, em tese, de talvez de pai e filho do Naruto. É com o Iruka Sensei. Você pode estar se perguntando, mas tá bom, Guilherme. Beleza, o Iruka Sensei ele pode representar o pai do Naruto no começo ali da série. Mas e a mãe? A mãe ela é muito bem representada através da figura da Tsunade. Ele tá sempre atrás dela, buscando conselho, buscando aprovação, de certa forma buscando até carinho. Mas a gente sabe como que é a Tsunade, né? O carinho dela é um belo de um soco na cabeça do Naruto. Mas ele tá sempre atrás dela, ela tá sempre puxando a orelha dele quando preciso. E em vários momentos da série também, ela reconhece que o Naruto está crescendo, que o Naruto precisa de atenção e que ele deixa de ser aquela criança mimada, em tese, né? Deixa de ser aquela criança que só quer impulso, botar os desejos dela em prática e ver que ele está se conscientizando. E isso faz com que ela abrace ainda mais o Naruto e dê o carinho e o amor que ele precisa. Agora, o que não pode ficar de fora nessa representação de complexo de Édipo na vida do Naruto é o Jiraiya. Ele não pode ficar de fora de nenhuma maneira. O Jiraiya, apesar de ele não representar em essencial uma figura paterna do Naruto, ele é como se fosse o ídolo do Naruto. E o Naruto acaba transformando ele sim numa visão, de certa forma, uma visão mais paterna, porque ele quer seguir os passos do Jiraiya, ele quer seguir o jeito ninja dele, ele quer ser reconhecido como Jiraiya. E onde que isso se torna mais
impressionante é na morte do Jiraiya. Pela primeira vez ali, em tese, o Naruto ele tem que enfrentar o luto. Mas não o luto de um amigo, de um companheiro ninja, sim de uma figura que era paterna para ele, em especial o Jiraiya. Então a série mostra ele enfrentando esse luto, como que é importante para ele. A série fica voltada toda no luto do Naruto. Não igual quando outros personagens morrem, que aparece o Naruto em luto, mas aparece toda a vila. É focado um pouco em cada um episódio. Não, quando é o Jiraiya que morre, é focado totalmente no Naruto. Ou seja, mostra a importância que o Jiraiya tinha pra ele. Como que ele vai ter que enfrentar esse luto como uma pessoa que está crescendo, uma pessoa que está se conscientizando do que está acontecendo. E aqui eu vou abrir um parênteses. Se você não ficou chocado, se você não chorou com a morte do Jiraiya, se você está acompanhando a série e não chorou com a morte do Jiraiya, igual o Naruto chora, se você não teve esse sentimento, ó, você tá com algum problema, porque é triste demais. Todo mundo adorava o Jiraiya. Eu, particularmente, super fã do Jiraiya. Quando ele morreu, eu não vou falar que eu chorei quando ele morreu, porque não vai pegar bem eu falar isso aqui. Mas olha, eu vou te falar, eu não conheço uma pessoa que não chorou até hoje. Agora a gente vai entrar num tema que eu acho muito top da psicanálise, e é o que uma das coisas que me conquistou quando eu estudei a psicanálise, que são os mecanismos de defesa. Será que o Naruto usa muito esses mecanismos de defesa? Ah, Guilherme, eu não sei o que é mecanismo de defesa, eu não estudei psicanálise. Mecanismo de defesa é uma barreira, né? É um escudo que a sua mente coloca em você para você enfrentar algumas coisas que você tem dificuldade. Vou te dar um exemplo. Olha, eu tenho dificuldade de falar com uma pessoa que eu gosto. Então, qual que é o seu mecanismo de defesa? Evitar aquela pessoa. Você não precisa passar por esse trauma, já que você gosta dela, mas não consegue falar com ela, então eu vou fazer você ter vontade de evitar ela. Pronto, um mecanismo de defesa. Ou a gente pode até dar um outro exemplo. Ah, eu gosto daquela pessoa e ela falou pra mim que não gosta de mim. O que eu faço? Eu nego. Eu nego essa informação. Não, na verdade ela gosta de mim sim e ela tá disfarçando. Ou seja, mecanismo de defesa de negação. Entendeu? Pra gente poder entender o mecanismo de defesa do Naruto, a gente tem que lembrar que no começo da série ele experimentou um profundo senso de abandono e solidão. E isso, com certeza, esse trauma moldou toda a psique dele e influenciou nos mecanismos de defesa que ele usa. Pode ter certeza, e eu vou te mostrar. O primeiro mecanismo de defesa que a gente pode ver no Naruto no decorrer da série é um otimismo exagerado. Ou seja, ele se nega a ver a dificuldade das coisas, se nega a ver o lado ruim das coisas, ele está sempre tentando fazer alguma coisa para chamar a atenção de uma maneira extrovertida. Ou seja, ele está sempre fazendo uma atrapalhada. A gente vê isso no decorrer da série e é inegável. Uma outra forma dele mostrar esse otimismo dele exagerado é sempre não deixando que a coisa, por mais difícil que esteja, atrapalhe ele. Ou seja, não deixa que a coisa, por mais complicada que esteja, faça com que ele desista, faça com que ele fique com medo, faça com que ele volte, né, que ele retroceda. Um grande exemplo disso é no time 7, quando eles enfrentam muitas dificuldades, um inimigo muito poderoso, que muitas vezes até o Kakashi está preocupado, ele faz piada, ele fala que não liga, ele fala que vai enfrentar, e isso muitas vezes deixa até o Sasuke pé da vida com ele. Mas é o modo dele de ser, é o mecanismo de defesa dele falando mais alto. A gente vê também no decorrer da série o Naruto usando muito o mecanismo de defesa de negação. Ele nega quando tá magoado, nega quando tá triste, nega quando tá machucado, nega quando tá sofrendo. Tudo isso para evitar lidar com o fato traumático, né, da infância dele, de ter sido, em tese, que ele acredita, de ter sido abandonado, de ter crescido sozinho. Ele ainda não descobriu todo o andamento das coisas. Então, ele usa a negação para evitar todo esse passado traumático dele. O Naruto, ele acaba usando muita racionalização também como mecanismo de defesa. Guilherme, o que é racionalização? Racionalização é assim, é aquele famoso ditado: explica, mas não justifica. Quando você faz alguma coisa errada, você dá a sua justificativa, mas é aquele negócio. Explica, você explicou por que você fez, mas não justifica você ter feito isso. É a mesma coisa, você vê direto ele tomando atitudes para tentar resolver um problema, mas atitudes que não se encaixa com o problema em si. Ou seja, ele acaba fazendo alguma coisa errada. O que acontece? Ele explica o porquê que ele fez, mas não justifica. Não precisava ter feito daquela maneira. A gente vê, vou te dar um exemplo, aquele filme Hancock.
quando ele vai salvar o carro, tá vindo o trem e o carro tá parado na linha do trem. O que ele podia fazer? Ele podia pegar o carro e tirar da linha do trem, ele tem superpoderes, mas o que ele faz? Ele joga o carro cai de cabeça para baixo, bate no trem, destrói o trem inteiro. Explica, mas não justifica, não precisava ter feito desse jeito. O Naruto, no decorrer também ali da infância dele, ele faz muito o mecanismo de defesa de idealização. O que é a idealização? Ele pega o Hokage, os mestres dele, o Sasuke até, que é amigo dele, ele coloca todas essas figuras num pedestal e coloca eles como um modelo de comportamento a se seguir. E ele espera que essas pessoas também vejam ele, visualizem ele, veja que ele está crescendo, ele quer chamar a atenção dessas pessoas, então ele acaba fazendo coisas, você vê que a série é voltada para ele fazendo, de certa forma, travessuras para que essas pessoas tenham a atenção chamada por ele. Então ele coloca essas pessoas num pedestal e ele quer seguir aquele comportamento e ele quer ser visto por elas, de uma forma ou de outra. Ele segue aquele ditado mais ou menos com eles, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Um outro mecanismo de defesa que o Naruto usa é a regressão. Ah, Guilherme, o que é regressão? É que ele volta, mesmo quando ele está crescendo, um grande exemplo disso, se eu não me engano, é quando ele vai treinar com o Jiraiya e ele volta. E ele tá com um ar mais sério. Inclusive até a Sakura acha que ele tá mais sério. Mas quando ele passa por alguns episódios de frustração, alguns episódios de enfrentamento, ele regride a sua forma de criança, com atitudes infantis. Um grande exemplo disso é esse episódio que eu tô falando, quando agora eu não me lembro o nome daquela criança que vem falar com ele, que é neta do Hokage, vai mostrar para ele um jutsu do harém, ele dá risada, fala que ele não é mais uma criança e que ele vai mostrar o verdadeiro jutsu, aí ele faz o jutsu do harém mais completo, mais perfeito, que faz você ver que apesar de ele estar crescendo, ele ainda usa muito esse mecanismo de regressão, ele usa as coisas, age como criança quando pressionado de certa forma. E por último aqui, para destacar o último mecanismo de defesa do Naruto que a gente vai falar, que é um mecanismo de defesa muito top também, é a sublimação. Sublimação é quando você tem um desejo que não é muito aceito pela sociedade e você converte ele em uma coisa que é aceita pela sociedade. Exemplo, uma pessoa que tem um impulso agressivo, uma pessoa que tem um impulso de querer agredir, de responder de maneira bruta, isso não é aceito na sociedade. Então o que ela faz? Começa a treinar boxe, vai lutar boxe. Lutar boxe é aceito pela sociedade. Então ela coloca em prática o impulso agressivo dela e ainda é aceito pela sociedade. Ela não precisou reprimir isso e ainda está vivendo bem. Isso é sublimação. E quando que acontece com o Naruto? Todas as vezes que alguém ligado a ele ou alguém que ele gosta sofre. Todas as vezes que ele fica com raiva, todas as vezes que ele deixa a emoção tomar conta através do ódio, através da raiva. O que ele faz? Ele usa isso como combustível para ficar mais forte e defender as pessoas que ele ama. Tipo o Goku, quando o Goku tá com raiva, igual a primeira vez que Freeza, por que você matou o Kuririn? É quando ele vai vir lá Super Saiyajin, vai pegar aquele ódio, vai ficar com força e vai enfrentar os seus próprios medos para proteger as pessoas que ele ama. Agora eu te pergunto, será, depois de tudo isso que eu falei, será que o Naruto ele tem complexo de inferioridade? O que você acha? Bom, a resposta é sim. Eu vou explicar o porquê, mas isso é tema para o próximo vídeo. Então se você gostou, já clica aqui para você se inscrever, porque quando sair esse segundo vídeo complementando esse, você vai ser notificado de primeira.